Bom, um exercício agora, tá? Então, estou dando um exemplo aqui, nós vamos calcular o momento de inércia em relação a x e depois em relação ao eixo y. Aqui nós temos em relação a x. Então, eu peguei uma figura aqui, que é essa que está em branco, tá? Uma seção L aqui invertida. Ela tem 15 de largura por 15 de altura. As dimensões estão dadas aqui. Nós vamos calcular o momento de inércia, perdão, em x em relação ao centro de gravidade e y também em relação ao eixo centro de gravidade, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar os eixos de centro de gravidade. Então, aqui é aquilo que vocês já sabem, vamos fazer rapidamente e depois vocês tiram dúvida caso não entendam. Eu dividi em duas figuras. Essa aqui é a figura 1, esse retângulo maior, e o retângulo menor é a figura 2. Então, a figura 1 tem uma área de 15 por 5, 75. A figura 2 tem uma área de 5 por 10, 50. Os meus eixos de referência x e y de referência passam exatamente por aqui, tá? Então, a coordenada x de centro de gravidade da primeira figura, então eu parto aqui do eixo y e vou até o meio dela. Eu percorro metade de 15, que é 7,5. A mesma coisa, para chegar aqui na metade da figura 2, eu percorro 10 mais metade de 5, que é 12,5. 2,5, total 12,5. Y. Da figura 1, eu saio daqui de baixo e venho até a metade da figura 1. Então, eu percorro 10 com mais metade dos 5, 12,5, tá aqui. Para a figura 2, é metade dos 10 centímetros, 5. Aí é só fazer a multiplicação. A área vezes x está aqui. A área vezes y está aqui para as duas figuras. O eixo x de centro de gravidade é a somatória de A vezes x dividido pela somatória das áreas. No caso aqui, como a somatória de A vezes x deu exatamente igual à somatória de A vezes y, então as coordenadas de x de centro de gravidade vão coincidir com a de y de centro de gravidade. Então, para ocupar espaço aqui que eu não tenho muito, eu já só igualei a coordenada x com a coordenada y, 9,5 centímetros, tá? Então, eu marquei aqui o ponto de centro de gravidade. Uma cota de 9,5 medida a partir de y, então o eixo y de centro de gravidade, e uma cota de 9,5 medida a partir de x, a coordenada. Acabou minha trilha aqui, preciso trocar. Bom, vou explicando aqui, depois eu troco, para não perder o que a gente já fez. Então, eu vou dividir o momento de inércia em duas figuras também. Vou calcular o momento de inércia para a figura 1 e vou calcular o momento de inércia para a figura 2. Se vocês perceberem, esse eixo aqui é o eixo de centro de gravidade do conjunto, mas não é o eixo de centro de gravidade da figura 1. Então, eu vou ter uma translação de eixos aqui, vou ter que aplicar dos eixos paralelos, porque eu tenho o eixo de centro de gravidade da figura 1 aqui e o eixo de centro de gravidade da figura total aqui. Então, existe uma distância entre esses dois eixos, que é aquela distância D da parcela de translação, tá? Então, BH ao cubo sobre 12 é aquela fórmula que a gente já deduziu quando a gente calculou uma seção genérica retangular. Então, eu já sei que o momento de inércia em relação ao eixo de centro de gravidade para uma figura retangular vale BH ao cubo sobre 12. Nós fizemos para o retângulo, mas a gente pode fazer para todas as outras figuras também. Triângulo, círculo, semicircunferência. As fórmulas são deduzidas, mas isso já está tudo tabelado, né? Eu fiz a dedução para vocês aqui da seção retangular, mas a gente vai usar as fórmulas já deduzidas para as outras figuras geométricas também. Mas para a seção retangular a gente deduziu. Então, o momento de inércia em relação ao eixo de centro de gravidade de uma seção retangular vale BH ao cubo sobre 12. Mas como os eixos aqui não coincidem, o eixo de centro de gravidade da figura 1 não coincide com o eixo de centro de gravidade dessa figura que é composta, então eu tenho essa parcela de translação. Toda vez que vocês tiverem uma figura composta, ela é composta de outras figuras geométricas. Aqui, no caso, eu tenho dois retângulos. Então, quando você tiver a figura composta por outras figuras geométricas, os eixos de centro de gravidade nunca vão coincidir, porque a figura composta tem o seu eixo de centro de gravidade e as figuras parciais têm os seus próprios eixos. Então, a figura 1 tem o seu eixo x de centro de gravidade aqui, a figura 2 tem seu eixo de centro de gravidade aqui, a figura composta tem o eixo de centro de gravidade aqui. Estou fazendo para x, mas vale a mesma coisa para y, né? A figura composta tem um eixo y de centro de gravidade e cada uma das figuras parciais vão ter os seus eixos de centro de gravidade. Quando os eixos não coincidirem,
O momento de inércia vai ter que ser sempre acrescido dessa parcela de translação. Então, bom, figura 1, BH ao cubo sobre 12, que eu já deduzi essa fórmula. A minha base vale 15, a minha altura aqui vale 5, dividido por 12. A parcela de translação é a área dessa figura, que é o 15 vezes 5, multiplicado pela distância que separa os dois eixos. Como nós estamos calculando o momento de inércia em relação ao eixo de centro de gravidade, os dois eixos de centro de gravidade, o eixo de centro de gravidade da figura 1 e o eixo de centro de gravidade da figura composta. Então, o nosso D vai ser sempre a distância que separa esses dois eixos de centro de gravidade, sempre da figura parcial para a figura total. E cuidado para vocês não errarem isso aqui, ó. Na hora de pegar, é simples, mas na hora de pegar essa distância, vocês têm por hábito acabar se confundindo. Então, nós vamos pegar a distância entre esses dois eixos. Bom, até aqui, isso vale 12,5, certo? Então, o quê? Era a distância daqui de baixo até o eixo da figura 1, lembra? Era 12,5. Esse eixo aqui vale 9,5. Então, é o 12,5 menos 9,5. 12,5 menos 9,5 é 3. Figura 2, a mesma coisa. Ela também é uma fixação retangular. Então, o momento de inércia é BH ao cubo sobre 12. Tem a parcela de translação, por quê? Porque a figura 2 tem um eixo de centro de gravidade aqui e o eixo de centro de gravidade da figura composta não coincide com ela. Então, eu tenho uma distância D aqui. Vou até marcar. Esse aqui é o D da figura 1 e esse aqui é o D da figura 2. Então, aqui é o D da figura 1, depois eu tenho o D da figura 2 aqui. Então, vamos lá, figura 1. A base é 5, a altura é 10. BH ao cubo sobre 12. Mais parcela de translação, a área da figura 2, 5 vezes 10, vezes a distância entre esses dois eixos. Então, vamos lá. Essa distância aqui é 5, porque é a metade de 10. É o eixo de centro de gravidade da figura 2. A figura composta tem eixo de centro de gravidade valendo 9,5, que foi o que a gente calculou aqui. Então, o que eu quero é 9,5 menos o 5, tá? Eu quero isso aqui. 9,5 é tudo, menos 5, que é a cota de centro de gravidade da figura 2. 9,5 menos 5 é 4,5. Aí, fazendo essa conta, eu tenho o momento de inércia da figura 1, o momento de inércia da figura 2. As medidas foram expressas em centímetros, então eu estou com BH ao cubo sobre 12, isso aqui é comprimento ao cubo, como eu disse para vocês, comprimento à quarta, tá? A momento de inércia vai ser sempre unidade de comprimento à quarta. Aí basta somar a inércia das duas, vocês têm a inércia da figura total.